pra ser rei. Cria uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Ai, eu não tô aguentando mais. Tô cheia de matéria acumulada, não sei mais o que estudar. Nossa, eu tô muito perdida. Alguém me ajuda! A nova turma do ProEnem vai te ajudar. Nós temos um plano de estudos personalizado com ferramentas avançadas que vão servir para adaptar a melhor rotina para você. Eu sei que muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar. É muita matéria, é muito conteúdo. Por onde que a gente começa? Como a gente se organiza? Como eu me adapto? Como eu encaixo tudo isso no meu horário? Calma. O ProEnem sabe que isso é uma angústia e, por isso, separou uma equipe de professores especialistas para te ajudar na sua preparação. Basta você contar com a gente, que nós vamos organizar de acordo ali com os seus horários e dias da semana disponíveis para montar o melhor plano de estudos para você. Viu só? Gostou dessa surpresa, dessa novidade? Pois é, um cronograma de estudos personalizado que se encaixa na sua rotina. Vem com a gente e monte sua própria rotina de estudos com a turma Enem Pro 360. Estamos online, né? É isso aí, meu diretor. Muito boa noite, galera. Todo mundo aí me vendo, né? Todo mundo me ouvindo. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Geografia. Se você não me conhece, eu me chamo Leandro Almeida e nesse momento falaremos um pouquinho sobre globalização na nossa primeira aula da noite. Como você sabe, temos uma sequência de 2 aulas depois do glorioso Me Ajuda! É o momento de você assistir um pouquinho de Geografia 1 e aí depois do nosso intervalo, vamos para a última aula da noite para você fechar finalmente sua noite de sexta de estudos e poder ingressar no teu final de semana falando de Geografia 2, com uma matéria gloriosa, amada por muitos, cartografia. Tô brincando, né? Claro que boa parte de vocês, imagino eu, não gostam de cartografia. Estão me dando boa noite a todos. Tava no chat aí, ó, vendo alguém dizer que queimou arroz, fiquei triste com isso, né? Talvez tenha sido algum familiar meu, alguém de quem eu gosto bastante. Mas prossigamos para poder falar de globalização. Seguinte, na última aula a gente falou sobre a geopolítica contemporânea. Falamos sobre a ordem mundial atual, a nova ordem mundial, iniciada em 1991 com o fim da Guerra Fria e que de lá para cá já passou por muitas transformações. O cenário de hoje é o de uma disputa pela hegemonia global entre Estados Unidos, ainda a maior potência, e a China, essa potência emergente que não para de aumentar a sua influência econômica, política, comercial e tecnológica sobre o restante do mundo. Outras características da ordem geopolítica atual incluem a presença de uma multipolaridade econômica, de uma proliferação de blocos econômicos e de instituições internacionais que, entretanto, sofrem questionamentos. Vivemos, então, um momento de fragmentação global, de contradições, processos contraditórios, dentre os quais a própria globalização, que é o nosso tema da aula de hoje. Antes de passar o slide, vou sair aqui da frente um pouquinho, para vocês darem um print nesse resumão da nossa aula passada, caso vocês não o tenham feito na última semana. Tô vendo vocês dizendo que estão morrendo de sono. Estamos juntos nessa. Como sempre, né? Sexta-feira, fim da noite, a gente tá só o pó da rabiola, né? Só o restinho. Já perdi a conta de quantos cafés eu tomei hoje, para ver se eles me ajudavam
Agora tô aqui na água, com medo de tomar uma overdose de café. Se bem, né, diretor, que se o Vieira não morreu de overdose de café até hoje, acho que ninguém morre, né? Seguramente ele é, aqui do ProEnem, a pessoa que mais bebe café. Vambora? Não é adequado tomar café essa hora da noite, eu imagino, né? Mas a gente faz o que pode, vida que segue. Vambora falar de globalização. Aqui é o sumário, o índice da nossa aula de hoje. É sobre esse conjunto de subtópicos que eu vou falar. Vou falar para você do que se trata Sistema Mundo, o que é a DIT e qual a relação desses dois conceitos com a globalização. Vou te falar definições sobre globalização, características desse processo e como ela atua, em que esferas e em que escalas. Assim como vou te falar quais são os responsáveis, os atores, os agentes do processo de globalização. Para fechar, a gente vai falar um pouquinho sobre contradições desse processo de globalização, que é o que, em geral, as perguntas pedem de você. Muitas vezes eu vejo que o pessoal comenta no chat, como é que isso cai no Enem? E aí, uma sugestão, gente, não dá pra gente falar, como cai no Enem. A gente sempre está mostrando questões e aí é a partir da observação das questões que você vai formando aí a sua noção sobre como é que aquilo cai no Enem. Em geral, um assunto pode ser cobrado de formas muito variadas. E eu tô te falando aqui que uma das formas de se cobrar muito frequentemente globalização em provas de vestibular é saber se o aluno, se o candidato entende como esse processo é um processo contraditório. Assim como, recentemente, tem havido algumas perguntas que falam sobre a crise da globalização, o que algumas pessoas na internet, na mídia, têm chamado de desglobalização. O que eu pus aqui entre aspas, porque esse é um termo que é um termo muito mais utilizado pelo senso comum do que propriamente pela academia, pela universidade. Daí, o ideal talvez seja, ao invés de falarmos de uma desglobalização, de uma crise na globalização ou de mais uma de suas contradições. Tá bom? A Jamile Mendes perguntou se eu sou mais baixinho pro Enem. Depende, acho que não. Acho que eu tenho o mesmo tamanho que o Alan. Não tenho certeza não. Se bobear, ele é 1 centímetro maior do que eu. Não muita coisa. O Otto, que sempre é a pessoa que enfatiza a minha estatura, que eu sempre falo pra vocês, tem 2 centímetros a mais do que eu tenho 1,69. O Otto tem 1,71. Aliás, é bem sintomático, né? O Otto é um 7'1 do caramba, né? Vive contando historinha aí, vive contando causada, inclusive sobre mim. Agora, sobre outros professores, deixa eu pensar aqui. A Carolzinha é bem baixinha, né? Mas aí é realmente outro gênero. A Maíra de Geografia, acho que é a top pequena, né? É a top nano aqui, a nossa nano professora. E o Glaucio também é baixinho. É verdade, o Glaucio é baixinho. Eu acho que ele é do mesmo tamanho que eu, talvez um pouquinho menor, mas enfim. Mas é aquilo, né? Quando você cria a pecha, quando te diz, você é mais baixo, não interessa, vai ser pra sempre aquilo ali. Então, vida que segue. Vamos lá. Porque hoje não vou passar do horário, hein? Prometo a vocês. Seguinte, tivemos uma aula lá no começo do ano para falar sobre capitalismo e fases do capitalismo. Você sabe que o capitalismo é um sistema econômico e político que domina a sociedade global nos dias atuais. E, ao longo da história, o capitalismo passou por uma série de transformações. Entretanto, a origem do capitalismo remonta ao período do final da Idade Média, quando houve uma série de transformações no mundo, incluindo a formação da classe burguesa, o renascimento comercial, o renascimento urbano e a centralização monárquica. Tudo isso você já assistiu, eu tenho certeza, nas aulas do Otto. E o fato é que essas transformações promoveram a ampliação dos horizontes geográficos, ou seja, permitiram o deslocamento entre áreas mais afastadas, o encontro de povos situados geograficamente em áreas mais distantes. E com isso, começou a haver trocas de mercadorias, informações, capitais e pessoas entre lugares diferentes com um pouco mais de intensidade do que tínhamos até então. Imagina, há muitos e muitos anos atrás, o mundo não era conectado como ele é hoje. Era muito mais difícil se deslocar
entre países, entre continentes, era algo praticamente impossível. Portanto, os povos não tinham uma integração tão grande entre si. As culturas não trocavam informações e outros elementos tão frequentemente entre si. Da mesma maneira, determinados alimentos e produtos típicos de uma área jamais conseguiam chegar em outras localidades. O mundo tinha várias sociedades locais e não era um espaço global de integração entre os povos locais e de trocas de cultura, informação, mercadoria e capitais. A coisa muda, eu já disse, quando, com o capitalismo e essas transformações da Idade Média, começa a haver uma ampliação dos horizontes geográficos. Só que é óbvio, entre esse início da globalização, ali no final da Idade Média, e o cenário que temos hoje, a diferença é gigantesca. Porque a globalização é um processo que vem se aprofundando ao longo do tempo. Entre o final do século, ou melhor, entre o final da Idade Média e os dias atuais, muita coisa já mudou. E se você para analisar o mundo hoje e o comércio entre os diferentes lugares do mundo, esse mundo global, o que você vê é isso aqui. Você vê que países como o Brasil são grandes vendedores de soja, café, açúcar, mas também vendemos produtos industrializados. O Brasil vende carro para outros países, principalmente para a Argentina. O Brasil vende avião, temos uma empresa brasileira que faz aviões, a Embraer, uma das maiores do mundo. O Brasil vende Havaianas, o Brasil vende produtos agrícolas industrializados, como suco concentrado de laranja. Então temos sim alguns produtos industrializados que são fabricados aqui e vendidos para outros lugares. Só que os países desenvolvidos, como o Japão, ou os Estados Unidos, ou a Alemanha, vendem para a gente e para outros países do mundo, basicamente, produtos industrializados de alta tecnologia, com um valor agregado muito mais alto, o que explica que eles ganhem muito mais dinheiro do que a gente. Com isso, eles podem fazer muito mais investimento em infraestrutura, em uma série de outros elementos que fazem com que a população que vive lá desfrute de uma vida melhor. Além disso, sobra grana para poder olhar para os vários lugares do mundo e identificar oportunidades para ganhar dinheiro. Esse lugar aqui tem um monte de gente pobre, miserável, às quais eu posso submeter a um trabalho escravo, semi-escravo, ou então assalariado mal pago, e ninguém vai reclamar? Ótimo, vou para lá. Vou colocar lá um investimento direto. Vou colocar lá uma fábrica para produzir as roupas da minha empresa. A sede fica aqui, nos Estados Unidos, a Nike. Mas a fábrica que produz as roupas, tênis e outras mercadorias da Nike, eu boto lá na Indonésia, na Tailândia, no Vietnã. E aí, desse país, é que vão sair as mercadorias da Nike para vários lugares do mundo. E quem você acha que fica com a maior parte do lucro dessa produção? O lugar onde está a sede. Se o Brasil ou outro país quiser desenvolver alguma indústria um pouco mais tecnológica, vai ser complicado porque falta tecnologia. E aí eu tenho que comprar a tecnologia. Geralmente de quem? Deles. Comprei tecnologia alemã para poder produzir elevadores no Brasil, vou ter que pagar royalties para eles. Vou ter que pagar para usar essa tecnologia, porque eles patentearam, eles desenvolveram. Comprei o direito para poder produzir certos medicamentos aqui no Brasil, que foram criados por uma empresa francesa, vou ter que pagar royalties para eles. E se eu pegar dinheiro emprestado para poder investir em alguma coisa aqui, vou ter que pagar juro para esses caras. No fim das contas, o que se vê é que esse comércio global dos dias atuais é muito maior do que era séculos atrás, nas origens do capitalismo e da globalização, mas que ele segue profundamente desigual.
Portanto, a divisão internacional do trabalho, do capitalismo global dos dias de hoje, segue sendo profundamente desigual, o que faz com que continue havendo o acúmulo de dinheiro em muito maior quantidade nos países que já são mais ricos do que nos países que têm baixo grau de desenvolvimento. Tá bom? Prosseguindo, agora para algumas definições. Se você quiser, você pode dar print nessa imagem aqui, tá? Na aula de hoje não tem resumão, porque eu tenho alguns slides que eu vou sugerir que vocês deem um print. Começa com esse aqui, ó. Porque nele a gente tem 3 conceitos possíveis para o processo de globalização. Vamos ler juntos? Olha aqui, ó. A globalização é o processo que representa, atenção, o aumento na circulação. De quê? De tudo. De mercadoria, de informações, de pessoas, de capitais. Deixa eu ver aqui, ó. Tem um passador de slides na minha mão que eu seguramente diria que foi fabricado na China. É muito provável. A pilha que eu estou utilizando aqui, vamos ver de onde é. Made in China. A pilha Duracell. E quase qualquer coisa que eu olhar industrializada, muito possivelmente veio de fora do Brasil. Por quê? Porque há a possibilidade de trazer mercadoria de um outro lugar e de levar para outro lugar também. Você está aí, sabe-se lá em que parte do Brasil, vendo uma informação que está sendo distribuída a partir do Rio de Janeiro. Você pode, se tiver uma graninha, né, se deslocar entre várias áreas do Brasil e para outros lugares do mundo. Se tu me passar o teu Pix agora aí, ó, eu posso te fazer um Pix aqui agora, né? E cai aí, ó, na tua conta. Pode. Vou fazer? Não vou. Porque não só estou com sono, como estou sem dinheiro também, né? Final do mês, ninguém tem grana sobrando. Mas há essa possibilidade de você deslocar a capital muito rapidamente. Você pode estar em Piraporalândia de não sei aonde. Você pode estar na Proenlândia. Dá para fazer um Pix para você. Eu faço agora, cai instantaneamente na tua conta. Você vai receber o avisozinho aí. Isso é globalização. É aumento de fluxos. Lembre-se sempre disso. Outro conceito. A globalização é um processo excludente, guarda isso também, que evidencia diferentes estágios. Ó, vou fazer Pix, não, a gente tem que pedir esse cara aqui, ó. Esse cara que é o brabo tem grana, Arthur, tá? Arthur, deixa eu ver quem mais tem grana, Viug, Alan, tudo com grana. São os proletários premium, aquele pobre premium num patamar um pouco acima, que está muito abaixo do rico de verdade, mas que já pode ser visto pela sociedade como alguém que tem grana, né? Já que a gente tem muitos níveis de desigualdade na sociedade global e na brasileira. A globalização aprofunda isso. Aumenta a desigualdade entre as pessoas e os lugares de um país e entre os vários lugares do mundo. Ah, tem um Panda também, não é verdade? Nosso chefe aqui, nosso Leandro Vieira, vulgo o Panda, é um cara que joga tênis, né? Ninguém que joga tênis é pobre, não existe. Tênis e o golfe. Não dá, cara. Tênis e golfe não tem condição. Pobre nós faz o quê? Joga bola na rua, né? Arranca o tampão do dedo, joga basquete se for nos Estados Unidos, aqui no Brasil não é uma coisa tão popular. E conceito 3. A globalização é a fase atual do capitalismo, caracterizada por um processo de integração entre os lugares, mas que também provoca intensa fragmentação. Guarda essa lógica também, da contradição. Integra, mas fragmenta. Junta, mas separa. Isso é importante, eu vou te falar um pouco mais disso daqui a pouquinho. Antes, outro ponto aqui, para você organizar as ideias na sua cabeça. Mas quando começou a globalização? Qual a data? Isso aqui não é história. Em história, muitas vezes, trabalha-se com datas, fatos. A geografia trabalha quase sempre com processos. A globalização é um processo. Ela vai acontecendo ao longo do tempo e vai se aprofundando. Começa devagar e vai se intensificando. A expansão marítima permitiu o contato entre povos da Europa e da América e provocou trocas de mercadoria, culturais, trocas de pessoas, gente que veio morar aqui no Brasil, colonizar o território brasileiro. Isso é a globalização. A mesma coisa aconteceu quando houve imperialismo na África.
vários dos países africanos hoje possuem idiomas oficiais que foram colocados lá pelos colonizadores. O Brasil fala português, é o nosso idioma predominante, resultado da colonização que trouxe para cá cultura, um idioma, uma religião, hábitos alimentares que não existiam aqui. Isso é globalização. Então dá para dizer que já no século XVI havia globalização? Claro que dá. Assim como dá para dizer que cada revolução tecnológica aprofundou o processo de globalização. A primeira, a segunda e a terceira revolução industrial trouxeram melhoras nos transportes e nas telecomunicações. Com isso, cada vez mais tornava-se possível e prático promover essas trocas, esses fluxos de pessoas, capitais, mercadorias e informações. Óbvio, de todas as revoluções industriais, aquela que permitiu um salto maior das trocas entre lugares, do processo de globalização, foi a terceira. A quarta, claro, permite aprofundar isso ainda mais, mas da segunda para a terceira, realmente, o salto foi brutal. Porque foi a terceira revolução industrial que trouxe, por exemplo, invenções como a fibra óptica, a internet, a computação. E olha o que você está fazendo agora, assistindo uma aula pelo computador ou pelo smartphone, pelo tablet, usando a internet. Isso só é possível, só é viável que eu leve a você essa informação, que você se manifeste aí no chat, por conta da evolução tecnológica trazida pela terceira revolução industrial. Que foi quando mesmo? Qual é a década em que essa terceira revolução industrial começa a se manifestar com mais força? Diz pra mim aí no chat. Alguém perguntou ali, Eline Maria, mas a globalização não se deu após a queda do Muro de Berlim em 1990? Não. Não porque a frase como você escreveu dá a entender que antes de 1990 não havia globalização. Isso está errado. Porém, Eline, é fato que com o fim da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim e com a transformação do mundo no mundo hegemonizado pelos Estados Unidos, a globalização se aprofundou. Entende? Então, a ideia que você trouxe é boa, é importante, só que a frase acaba sendo um pouco exagerada. Gente, vocês precisam saber disso. Agora eu vou dar uma bronca em vocês, hein? Pelo amor de Deus. A gente o tempo todo aqui, na geografia, fala de transformações, processos, mudanças. E uma década que vocês precisam guardar, que para a geografia foi importantíssima, porque trouxe profundas mudanças para tudo, para a agricultura, para a urbanização, para a indústria, é a década de 1970. A década de 1970 é a que marca o momento em que a terceira revolução industrial explode. Com isso, transporte e telecomunicações avançam de maneira brutal. Como resultado, as indústrias passam a poder se espalhar pelo mundo. E aí, as indústrias deixam de ser fordistas e viram toyotistas. Se deslocando pelo mundo, as indústrias ganham liberdade, autonomia e não ficam mais submetidas ao poder e às decisões dos estados. Com isso, o estado, que era keynesiano, acaba sendo obrigado a virar neoliberal. Repara como tem muita coisa mudando ao mesmo tempo, por causa do avanço tecnológico. Então, fiquem atentos a isso, tá? A bronca de sexta-noite está dada. Vocês agora vão guardar essa informação de que a década de 70 trouxe tanta transformação tecnológica, marcando o aprofundamento dessa terceira revolução industrial, que muita coisa mudou dali para frente. A agricultura se modernizou cada vez mais, a indústria se robotizou cada vez mais, gerando um desemprego tecnológico que virou estrutural. Então, olha quanta coisa está acontecendo. As grandes metrópoles, que era onde eu tinha as indústrias,
concentradas. Começaram a ver as fábricas que estavam ali indo embora. E aí a metropolização foi dando lugar a uma desmetropolização. Tá vendo? Vou insistir. Olha quanta coisa está acontecendo por conta dessas transformações tecnológicas dos anos 70. Por isso mesmo é que o Milton Santos, o nosso geógrafo brasileiro sempre citado nas aulas de geografia, afirma numa de suas obras que a globalização é um processo que vem de longa data, que foi influenciada por muitos fatos, por muitos eventos históricos. Ele afirma que cada momento desses, a expansão marítima, o imperialismo, as revoluções tecnológicas, aumentaram o fluxo entre lugares, geraram algum grau de globalização. Vou tirar aqui o cabelo da tela. Gente, não adianta, eu tiro o cabelo e ele cai de novo, não tem o que fazer. Mas foi somente a partir da década de 1970, da terceira Revolução Industrial, que, tecnicamente, do ponto de vista tecnológico, se tornou viável integrar o mundo de verdade, com a velocidade que nós conhecemos hoje. Entenderam isso, gente? Até então, até os anos 70, é claro que já havia trocas entre lugares, fluxos, claro, mas tudo era muito mais lento. Olha aqui, ó. De 1500 a 1840, a velocidade média mais expressiva de carruagens e barcos era de incríveis 16 km por hora. Se tu estiver aí na rua correndo de um cachorro bravo, se bobear, tu fica correndo mais rápido que isso aqui. Se tu quiser ali, ó, perder uns quilinhos, for pra esteira e der um gás, se bobear, tu chega a essa velocidade. Dá pra realmente integrar o mundo todo do jeito que a gente conhece hoje, com esse tipo de transporte precário? Óbvio que não. Agora aqui, ó, conforme o tempo passa, os barcos e locomotivas chegam a 100, 50 km por hora, os aviões chegam a 500. Hoje em dia, você já tem transportes que chegam a praticamente 1000 km por hora. E se eu falar do transporte imaterial, que é feito com uso de fibra ótica, que é o que você tem através da internet, você consegue, se tiver uma boa internet, assistir essa aula em Full HD. Quer dizer, não sei se a gente transmite em Full HD, né, meu diretor? Sim. É? Então você pode assistir em Full HD. Tem noção de que nos primórdios da internet, eu não peguei os primórdios não. Tipo, comecinho lá dos anos 90. Mas peguei os anos 2000. Meu irmão, para você baixar a música, era 2 horas. Uma música. Tu acha que teria condição ali em 2002, 2003, de fazer uma transmissão de uma aula ao vivo dessa? É impossível. Impossível. A quantidade de dados que você tem que transferir é enorme. E hoje a tecnologia permite isso, mas no passado não. Por isso, quanto maior o avanço da tecnologia, mais você consegue percorrer o espaço em um tempo menor. É o que o geógrafo britânico David Harvey chama de compressão do espaço pelo tempo. Não é que o mundo está encolhendo, a Terra está com o mesmo tamanho, né? Mas é muito mais fácil percorrê-la por causa desse avanço tecnológico. Tá bom? Prossigamos. Agora vamos falar dos atores do processo de globalização. Quem promove a globalização? Você. Você que está aí agora escrevendo, deixa eu ver, ó. A Cris Lima disse, os vídeos do YouTube não carregavam nunca. Deixa eu ver mais alguém. Dark Machine. Meu PC tá por aí ainda. 3 páginas do Google e já trava. Meus pêsames, tá? Pro teu computador. Uma pena. Eu entendo como é que é isso aí. Eu tinha um notebook que eu demorava mais ou menos uns 40 minutos para começar a utilizá-lo, desde que eu apertava o botão lá. Tenso. Mas o fato é, vocês que estão escrevendo aí estão promovendo globalização. As opiniões que vocês dão aí no chat vão ser lidas por outras pessoas. As coisas que vocês falam aí vão ser lidas por outras pessoas. Quando você escreve aí no chat, em algum momento durante uma aula minha, bota a cabra pra berrar, você me lembra de uma música bizarra do Babal do Pandeiro. Eu, por lembrar disso, começo a cantar aqui no meio da aula numa sexta-noite. Outras pessoas que nunca ouviram sobre o Babal do Pandeiro ou sobre a gloriosa música Bota a Cabra pra Berrar, vão começar a saber
dessa música. E aí talvez procure no YouTube, procure no Google, e elas vão ter acesso a uma informação inútil, aleatória, desnecessária, mas uma informação que elas não teriam caso não houvesse a atuação de alguém que botou isso aí no chat. Pois é. Aí eu vou trazer uma outra música do Babal do Pandeiro aqui, tá? Que é o primeiro sucesso dele. Bebe água, galinha. Pode procurar, ó. Bebe a galinha, bebe a galinha. Vira o bico pra cima, que vocês tudo são minha. Ó, isso é uma maravilha, né, cara? Ele tem uma afeição por animais, né? E como eu falo, ele canta sempre com um tom de voz bêbado. Devia estar bêbado mesmo. Procurei hoje, vindo pra cá no Spotify, se tinha música dele. Não tinha, achei um absurdo. Mas no YouTube tem, então você pode olhar que você vai encontrar. Isso é globalização. Olha só a quantidade de bobagem que eu tô falando aqui e que de algum modo chegou até você. Você pode, quem sabe, daqui a pouco comentar isso com a tua mãe, com o teu pai, com alguém, com o teu crush, com o teu cremoso, com a tua cremosa, né? E aí, isso significa que quem é um indivíduo, as pessoas, e posta alguma coisa que vai viralizar ou não, simplesmente ao fazer essa postagem e difundir a informação, está promovendo a globalização. Claro, de modo geral, a gente, nós, indivíduos, somos muito pequenos e não falo aqui no sentido literal, nem de estatura, tá? Falo no sentido da possibilidade que a nossa voz seja ouvida. De modo geral, a gente tem uma audiência muito menor do que a da mídia tradicional. Nem sempre. Às vezes tu posta alguma coisa e viraliza, né? E aí milhões de pessoas ficam tendo acesso àquilo. Ou não. Às vezes tu posta lá uma bobagem no Twitter e uma pessoa lê, duas pessoas leem, uma curte, acabou. De todo modo, os indivíduos promovem sim a globalização. Assim como a mídia. A informação que é divulgada na mídia, independente de ser na televisão, numa rede social, também vai influenciar várias pessoas. Já parou para reparar que muitas vezes as pessoas têm um discurso muito parecido? Você encontra pessoas diferentes que nunca se viram e elas têm opiniões iguais sobre a mesma coisa? Por quê? Porque elas estão ouvindo a opinião de outras pessoas, da mídia ou de alguém aleatório. Isso vai moldando a forma como elas pensam. Isso faz parte da globalização. Globalização que também é promovida por blocos econômicos, por grandes investidores, por cidades globais, que são nós da economia global, por organizações não governamentais. Por exemplo, quando o Greenpeace vai com um barco, intercepta um petroleiro, faz uma denúncia, faz uma postagem, o mundo inteiro, ou uma boa parte do mundo, vai ficar sabendo sobre aquele desastre ambiental, sobre aquele desrespeito ao meio ambiente. Então, vários são os atores, os agentes do processo de globalização. Meu diretor, vou tirar o balãozinho daqui, ó, isso é lindo. Para que você veja que o que eu mostrei aqui são agentes importantes, agentes influenciados. Todo mundo é influenciado por alguma coisa. Ninguém tem opinião 100% própria. Tá? É minha opinião. Mentira. Ou melhor, até é. Mas é uma opinião baseada em alguma coisa. Na opinião do teu amiguinho, na opinião de alguma rede de televisão, na opinião de alguma página que você gosta, algum influencer. Todos esses são agentes, promotores da globalização. Mas está faltando aqui falar dos três principais. Quem tu acha que são esses três agentes promotores da globalização mais importantes? Olha aqui, ó. Um deles, empresas. Não é a padaria do seu Zé, não. São as empresas grandes, empresas transnacionais. Meu irmão, o Walmart fatura mais de 500 bilhões por ano. A Amazon, mais de 380 bilhões por ano. A Apple, mais de 270 bilhões por ano. Tu acha que essas empresas não têm um papel de gerar uma influência grande, tanto com os produtos que vendem, com as propagandas que fazem, quanto com o próprio dinheiro que elas têm? O volume de circulação de dinheiro no Santander, na Amazon, na Apple, na British Petroleum, Samsung, Microsoft é maior do que a soma de riquezas produzida em países inteiros. O PIB de Portugal é menor do que o volume de dinheiro circulado pela Microsoft. O PIB de Portugal é menor do que o volume de dinheiro circulado pela Amazon. Tu acha mesmo que o Jeff Bezos, com a grana que tem,
Não tem poder político? Não tem poder de mandar e desmandar? Esse cara senta na mesa com o presidente de um país e quem fala grosso é ele. Porque ele tem grana. O Elon Musk, tu acha que esse cara não tem uma capacidade de influenciar decisões políticas muito grandes? Ou mais, esse maluco, esse palhaço, né? O Elon Musk é um palhaço. Esse palhaço vai lá, fala uma gracinha no Twitter, aí o Dogecoin dispara ou despenca. E as pessoas que ficam investindo em criptomoeda maluca, tipo Dogecoin, se lascam ou se beneficiam junto. Isso mostra claramente que essas empresas gigantes são atores da globalização. Porém, muito cuidado para não dizer, então, se as empresas é que são brabas, poderosas e mandam, o Estado hoje em dia já não manda mais nada. Errado. Olha aqui, ó. Mulher mais rica da África é proibida de entrar nos Estados Unidos. Quem proibiu? O Estado. Joe Biden amplia a lista de Trump e proíbe os Estados Unidos de investir em 50 empresas chinesas. Quem mandou? O Estado. É o governo, no fim das contas, que tem a caneta para dizer, meu irmão, tu não vai entrar aqui não. Tá proibido. Vou cancelar teu passaporte. Não, daqui tu não sai. Empresa, de onde você é? Da China? Não, aqui você não vai entrar. Empresa, vai fazer o que aqui? Tá, então tá liberado. Então, o Estado também tem muito poder, claro que tem. Ainda que muitas vezes o Estado tome decisões para atender os interesses dessas empresas, que também são muito poderosas, né? São forças diferentes que muitas vezes disputam entre si. Agora, olha aqui, ó. COI, Comitê Olímpico Internacional, proíbe postagens de fotos de protestos antirracistas. Isso aqui foi em 2021. Quem é o COI na fila do pão? Comitê Olímpico Internacional. É uma organização internacional que manda e desmanda em determinados cenários, como nas Olimpíadas. FMI dá a receita. Eu sou FMI e eu tenho a receita para resolver o seu problema. Você, governo dos Estados Unidos, vai fazer o que eu estou mandando. FMI aprova empréstimo para a Grécia, mas retém fundos. Você, a Grécia, tá, você é um estado, não é um país, beleza. Mas tá quebrado. Quer grana? Quero. Então toma, peraí, larga. Só vou te dar se você prometer que vai fazer isso, isso, isso e isso. Tu vai privatizar a empresa, vai cortar custo social, vai reduzir o tamanho de Estado. Promete? Prometo. Assina aqui então. Assinou? Tá aqui o dinheiro. Vai pagar, hein? Tô de olho em você. OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, organização militar, condena ataque e diz que Rússia deve pagar pesado preço econômico e político. Olha isso. É uma organização que tem voz, que tem poder, que manda, que influencia, que mexe com a geopolítica. Portanto, as organizações internacionais, como o FMI, o Banco Mundial, a OTAN, a ONU, representam um outro desses agentes centrais. Guardou? Quais são, então, os 3 agentes centrais? Estado, empresas transnacionais e organizações internacionais, que eu posso chamar também de organizações supranacionais. Tá bom? A Karen Padilha perguntou, por isso que é essa ideia de um mundo encolhendo? O mundo está encolhendo metaforicamente. Por quê? Porque é mais fácil percorrer as distâncias entre um lugar e outro. Dá mais um print aí, galera, Dá um print nessa listinha de características gerais do processo de globalização. Já comentamos disso aqui ao longo da aula, mas vou falar um pouquinho mais, Aceleração e ampliação dos fluxos e das redes do contato entre lugares diferentes por conta desse processo de compressão espaço-tempo. Agora, para que tenha fluxo entre os lugares, tem que ter infraestrutura, tem que ter fixo. Se não tiver aeroporto, se não tiver um porto, se não tiver o cabo de fibra ótica, se não tiver antena de satélite, não vai ter fluxo nenhum.
Se a gente aqui, ó, não botar um monte de computadores, servidores e tal, não tem como distribuir a aula para vocês. Se tu não tiver aí algum aparelho eletrônico e internet na tua casa, que só vai existir se houver um cabo conectando tua casa à rede, você não vai receber esse fluxo. Por isso, para que os fluxos se ampliem, é preciso aprimorar os fixos. Quanto mais essa globalização se aprofunda, a indústria chega a outros lugares. E quanto mais liberdade as indústrias têm, mais o Estado fica na mão delas. Mais o Estado se torna neoliberal, novamente dando liberdade para as empresas e fazendo o que elas querem. Dá para dizer então que muda a lógica do território. Acontece o que muitos chamam de uma desterritorialização. A gente falou disso lá no começo do ano, quando eu dei uma aula sobre conceitos geográficos. O território brasileiro vê várias fábricas irem embora. É uma desterritorialização. O território chinês vê muitas fábricas chegarem. É uma reterritorialização. Os territórios mudam. Muda a presença de empresas, muda quem manda. Quem manda no Brasil hoje não é só o governo brasileiro. Essas empresas chegam, batem o pé e dizem, ó, eu quero obra nesse lugar. Eu quero investir na Amazônia. Eu quero explorar aqui, eu quero explorar ali. Eu quero que você mude a legislação trabalhista. Então o território, inclusive o território nacional, acaba sendo transformado. Outra coisa clara que a gente já falou que envolve essa globalização é o aumento do comércio. E uma mudança, um aprofundamento na divisão internacional do trabalho. Tá bom? Aqui, gente, tem um artigo que permite que você entenda um pouco melhor essas transformações territoriais causadas pelo processo de globalização. Olha aqui, ó. Essa é uma questão do Enem digital. Eu vou trazer logo de cara o gabarito, porque a gente está com um tempinho avançado. Eu prometi que não ia passar do tempo, então eu quero cumprir. Olha só. Livre mercado e construção de barreiras fronteiriças. Pera, nem li o texto. Mas do que ele fala? De um paradoxo, de uma contradição. Cada vez mais a gente vê a defesa de um livre mercado, de um comércio amplo entre os países, mas se você for olhar para vários dos países que defendem isso, na hora de o imigrante tentar entrar ali, ele encontra um muro, uma barreira fronteiriça. Ou seja, na globalização, a tendência é a do aumento dos fluxos, mas alguns deles sofrem tentativas de interrupção. Há uma tentativa de controle da circulação de pessoas, especialmente de determinados grupos de imigrantes, como nós já falamos numa outra aula em que abordamos a migração no mundo. Dá mais um print aí. Esse é o penúltimo print. Printa aí, printa aí, printa aí. Porque isso é muito importante. Essa sequência aqui, galera, é a das contradições da globalização. Vou até deixar para poder falar disso com mais calma na semana que vem, porque por mais que algumas coisas sejam óbvias, outras merecem uma atenção melhor. Mas vejamos alguns exemplos. Eu incentivo que haja cada vez mais fluxo de capitais, mas proíba algumas pessoas de migrarem. O mundo é cada vez mais integrado porque tem a possibilidade técnica de integração entre os lugares. Mas o pobre miserável fica cada vez mais excluído. Porque se no mundo tem uma galera se integrando num nível de integração que não existia, quem não se integra fica ainda mais excluído do que era antes, quando ninguém estava integrado. Eu posso falar que há uma ocidentalização dos costumes, porque em vários lugares do mundo as pessoas se vestem de maneira semelhante à dos Estados Unidos e do resto do mundo ocidental. Elas têm os mesmos hábitos culturais, veem as mesmas coisas, mas ao mesmo tempo há uma resistência ao processo, que é o que nós falamos já sobre o choque de civilizações. Semana que vem vamos falar de Estados Unidos, e aí eu vou ter que falar disso aqui de novo, então guarda que semana que vem eu volto nesse assunto. E aqui o último slide. Dá o teu print aí, e ó, 8h15 nesse momento. Dá o teu print, porque na semana que vem eu vou começar a minha aula sobre Estados Unidos, falando sobre crise na globalização, porque eu preciso que você entenda de que modo essa crise na globalização está envolvida
com as próprias contradições e transformações no território dos Estados Unidos. Já falamos disso um pouco na aula da semana passada, né? Em que eu falei da ordem geopolítica atual. Mas fica tranquilo que eu vou voltar a esse tema para poder te explicar que crise é essa do processo de globalização e de que modo ela pode influenciar a sua e a nossa vida. Beleza? 8h15, um beijo, tchau, tchau e até daqui a pouco! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.